Esse é o Mil Contra, o seu podcast empreendedor aqui do Inter Empresas. Eu sou Igor Mendes, gerente executivo de Growth e Marketing de Produto do Inter. E estou aqui, mais uma vez, com convidadas super especiais e numa data super comemorativa para a gente, que é de mais de 2 milhões de clientes PJ aqui do Inter. E por isso, a gente está aqui com a Camila Lan, do Homey, e a Luísa Dias, da loja Criares. Sejam bem-vindas. Obrigada. Primeiro, para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem. Luísa, conta um pouco aí sobre a sua história, qual é a sua atividade. Bom, eu sou Luísa Dias, tenho a Criares, esse ano completamos 12 anos de história. Então, eu comecei novinha, com 18 anos. Sempre gostei muito de computador, sempre fui muito criativa, assim, e muito estimulada nessa parte também. Então, comecei a criar totalmente despretensiosamente. Hoje em dia, a gente atende aí o Brasil inteiro, todos os dias, com loja online, loja física. Mais de 50 mil clientes atendidos aí, espalhados pelo Brasil. Perfeito, legal. Camila? Meu nome é Camila, sou sócia do Homey. É um restaurante de comida asiática. Esse ano, a gente completou 5 anos. E estou muito feliz de estar aqui. Legal, Camila. E para a gente falar um pouco desse início da jornada empreendedora de vocês, Como é que foi, assim, começar, Começando com você, Camila, assim, como foi esse início? O que motivou você a querer empreender, assim? Por que você quis ter o seu negócio próprio? Vou contar um pouquinho da minha história pessoal, que meu avô, ele veio da China e ele é o fundador do restaurante Macau, que aqui em Belo Horizonte vai completar 50 anos ano que vem. Só que isso nunca foi assim, desde nova queria abrir um restaurante e tal. Minha formação é jornalista, eu sou jornalista de formação. Trabalhei na área e tal, e foi em 2018, mais ou menos, que eu comecei a enxergar o restaurante de forma diferente. Comecei a entender o que é empreender, que eu acho que tem isso, Eu vivi muito no restaurante, mas eu não sabia o que era. Então, aquilo eu acho que foi uma semente, mas não foi determinante, Tanto que eu escolhi uma carreira totalmente diferente, desconectada com o que eu trabalho hoje. E aí foi isso, surgiu uma necessidade de empreender, de não trabalhar mais com jornalismo. E eu tenho mais 2 sócios, meus irmãos. E a gente pensou, o que a gente pode fazer, O que a gente gosta, o que a gente acha que pode ser legal para Belo Horizonte. E a comida asiática era algo que pra gente era legal, é um interesse já que a gente tem. Vamos supor, a gente viaja, vai para São Paulo, vai para alguns outros lugares, a gente pesquisa sobre restaurantes asiáticos, E não necessariamente só japonesa, só chinesa. Então, a gente falou, bora. Então, foi na cara e na coragem. Foi um pouco na cara da coragem. Meu próprio pai falou assim, não vai dar certo. Então, assim, todo mundo acha que é super, meu seu pai apoiou. Não muito. Ele estava lá mais num papel de conselheiro. Sim. Mas ele falou, não sei se vai dar certo. E a gente falou, então vamos ver. E a história com o Inter o Inter foi o banco que a gente abriu com o Homey. É o banco que os nossos funcionários fizeram a primeira conta para receber. Então, eu lembro até hoje que, para alguns o digital era muito complicado, para outros já foi assim, nossa, que maravilhoso, não tem que ir na agência. Então, assim... Muito mais prático. Mas o começo foi bem assim, será? Mas a gente resolveu... Tá aí, e estamos aí. E para você, Luísa, como foi? Você falou que começou muito cedo, com 18 anos. Sim, as pessoas também às vezes perguntam, seus pais eram empresários, meus pais eram funcionários de banco, esse banco tradicional mesmo, a vida inteira, Crescemos nesse ambiente de banco totalmente diferente do que é hoje. Então, você até falou essa parte do Inter. Para minha mãe, ela falava assim, gente, mas você vai para isso, esse negócio. Tipo assim, vai dar um golpe, algum Pix vai dar errado, alguma coisa dá errado. E mamãe trabalhou no banco 35 anos, Então, mamãe pegou chegando cartão de crédito, começando sistemas e tal. Então, era totalmente diferente, assim. Mas eu comecei... eu tinha muita vontade de ser independente, assim. Na minha casa, assim, meus pais a gente sempre deu muito valor para tudo, assim, A gente teve sempre... Tudo que foi muito conquistado foi com muito trabalho, Meus pais sempre trabalharam para uma empresa. E eu queria muito ser independente, ter meu dinheiro ali mesmo. Não tenho uma inspiração maravilhosa para contar, porque a história é essa. Eu queria muito ter uma independência, não depender de ninguém. Tanto pai e mãe, quanto no futuro depender de marido que fosse. Então, eu comecei nisso, assim. Eu queria começar a trabalhar cedo. Eu sempre trabalhei muito desde nova.
e adoro trabalhar, assim, me sinto totalmente realizada fazendo qualquer coisa, pode me botar em qualquer serviço que eu me sinto útil. E começou assim, fazendo lembrancinhas de aniversário, depois a coisa foi escalando, não tenho sócios, então eu comecei a fazer muitas amigas do meio que também tinham loja ali, e hoje em dia as minhas melhores amigas, todo mundo tá nesse universo mesmo de loja. Começou assim, eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Eu cresci com a Criare, né? Porque eu tô com 31 anos, a Criare tem 12. As minhas funcionárias às vezes têm 20 anos. Eu falo, gente, metade da idade das meninas eu já tinha Criare. Então, eu cresci junto, assim, eu pagava o quê? Meu celular na época, era a única obrigação que eu tinha. E eu fui aprendendo junto com a loja, amadurecendo junto com a loja também. E como que você, né, Luísa, primeiro, chegou no seu negócio como ele é hoje, assim? Como você desenvolveu ele, assim? Para chegar no que hoje é a Criare, como foram os aprendizados, os desafios? Me conta um pouco sobre isso, assim, por que você decidiu que era esse formato de negócio que você queria um dia? Assim? Sim. No começo, assim, eu comecei a fazer personalizados, né? Então, tanto lembranças quanto presentes, justamente por uma questão financeira. Os meus pais sempre me incentivaram, mas é diferente de patrocinar, né? É diferente. Então, rolava um estímulo, mas assim, mas você não vai deixar de fazer um estágio. Eu sou publicitária por formação também, estudamos no mesmo prédio, coincidentemente, em épocas diferentes, e descobrimos hoje. E aí, meus pais falavam, não, tudo bem, a gente acha o máximo, mas você vai continuar trabalhando. Então, eu estudava na PUC de manhã, fazia estágio à tarde, né? Trabalhava à tarde e fazia Criare à noite. Então, eu dormia 3 horas por noite, 4 horas por noite para começar ali. E eu tive muita dificuldade com isso, com amadurecer mesmo, né? A Criare entrou na minha vida, eu, assim, eu formei na faculdade com a Criare, as coisas foram acontecendo, né? Agora, assim, eu casei, tudo foi acontecendo na minha vida com a Criare em paralelo, assim, eu perdi meu pai. Então, assim, para mim, tiveram muitos desafios misturados de pessoa física com pessoa jurídica. Fora o desafio, né? Eu já assinei, hoje em dia, várias primeiras carteiras, como você comentou essa questão. Na época, era uma coisa, né? Eu nunca tive carteira assinada, porque eu sempre trabalhei ou estágio ou marketing, PJ. Então, assim, hoje em dia, eu me realizo muito nas meninas, quando eu vejo, assim, você também. Tá trazendo pessoas para trabalharem com você. Sim, né? sim. E eu vejo, né, na minha equipe, em tudo, as meninas super emocionadas com a primeira carteira. Eu sempre falo, a primeira vez que vai assinar, ninguém nunca assinou. Então, eu fui crescendo junto com a loja e aprendendo ali na prática mesmo. O povo fala, você acha que publicidade influenciou? Eu falo, não, gente. O negócio é a prática. O empreendedorismo é dia a dia. Igual você falou, vocês estavam dentro do restaurante, mas não tinham noção do como que é, né? E para mim foi isso. Por trás, né? Com certeza. Os desafios que estavam por trás. E você, Camila, falou um pouco disso, né? Que você sempre estão aí explorando, né? O universo da comida asiática, viajam, tentam entender. Mas esse é a ponta, né? Assim, é o glamour da coisa, Exatamente. né? Na verdade, o começo do Homey começou bonitinho, no sentido assim, vamos fazer um plano de negócios, vamos fazer pesquisa, vamos fazer uma referência, o que a gente quer? Só que o que foi mais desafiador, assim, que você perguntou, foi realmente lidar com a expectativa e a realidade. Porque a nossa expectativa era algo. E a gente tem que estar aberto a ser flexível, mudar o rumo. Não deu certo, e agora? Sei lá, o que a gente achou que o cliente gostaria não foi bem aquilo. E, no fim, isso é todo dia, né? Você vive aquilo e você tem aquele retorno. E pra gente que começa, você já tá à flor da pele por 1000 razões. Então, acho que o começo foi bem difícil, justamente porque o nosso mercado, né? É muito nichado. A gente tem que, às vezes, ter uma paciência, explicar, entender. Será que a gente está no caminho certo? Só que a gente só vai saber se está no caminho certo se a gente testar. Né? Se a gente se a gente explicar até que ponto a gente acha que a gente está correto e o cliente tem razão no sentido de sugestões. Porque, para a gente que tem essa referência do Macau, era difícil. Mas e aí? Não é igual do seu pai? Eu falei, não é. Então, outra proposta. Assim, a gente se inspirou numa coisa assim, petiscos, drinks, né? É outra visão. Às vezes as pessoas chegam, até hoje chegam, é rodízio japonês? Não é. Aqui não tem comida fria.
Mas então o que você serve? Então, assim... Porque às vezes tem essa confusão do asiático, exatamente. Né, com o japonês, com mas até o asiático foi uma estratégia, porque a gente tinha que estar aberto. Eu não podia fechar... A minha ideia, né, agora compartilhando, eu queria a assinatura do restaurante fosse Homemade Chinese Food Bar. E aí meu irmão temou, falou assim, não, tem que ser Homemade Asian Food Bar. Então, o bom, às vezes, é isso de ter sócio, é porque às vezes traz outras visões. Perspectivas, E isso, com certeza, trouxe a gente até aqui. Porque se fosse só Homemade Chinese Food Bar, eu tenho certeza que talvez teria sido outro caminho. E vocês duas falaram, né, desse início, desse crescimento, do desafio, dessa mistura, né, entre o pessoal com o da empresa, como que isso funciona. Eu acho que isso também cai até, às vezes, nas finanças, né, em certa medida, no início. E conta pra gente, assim, primeiro começando com a Camila, como que, né, vocês duas falam dessa experiência de ser digital, que o Inter, né, nesse início, nesse momento, ajudou nesse sentido, até pela autonomia, mas como foi esse desafio de usar as ferramentas que vocês tinham e conseguindo separar, né, o que é a finança da empresa e a finança pessoal, e se vocês ainda têm dificuldade nesse sentido, se já conseguiram superar esse desafio? O bom é que eu tenho um irmão, o Ricardo, que cuida da parte financeira. Então, essa decisão de começar o negócio com o Inter, de tudo, foi por ele. Então, pra a gente já começou assim, não, a gente sabe que é importante separar, a gente precisa ter um banco que, né, seja fácil para a gente lidar, que seja compatível com o que a gente era. A gente é uma empresa o quê? Pequena, nova, né, que igual você falou, o banco tradicional tinha... você precisa ser aprovado, você precisa ter um outro caminho. E, aí, no fim, a gente acreditava muito, a gente acredita no nosso negócio. Então, a gente fala, não, vai dar certo, a gente só precisa desse começo, porque a gente já quer começar formalizado, igual você falou, assim, na carteira, com tudo certinho. E isso ajuda no sentido porque foi muito fácil para a nossa equipe, por exemplo, abrir uma conta para receber. Né? Isso foi muito diferente porque para muitas pessoas assim, mas eu posso abrir? Como que faz? Aí você fala, não, é aqui. É aqui. Agora você abre. Mas eu te ajudo. Mas teve esse obstáculo, mas no fim todo mundo adorou, né? Pela facilidade. Pela facilidade. Para a gente também sempre foi um canal muito fácil, né? Se, vamos supor, meu irmão precisava fazer qualquer coisa, nunca foi um problema, né? Tenho que ir ao banco. Não existe isso, né? A gente resolve e tá tudo certo, e é um canal, e aí você conversa, tem atendimento. Às vezes, precisa de um gerente responder alguma coisa. Tudo tranquilo. Eu acho que talvez o ponto tirou complexidade de algo que antes era muito complexo. Às vezes as pessoas deixavam de começar certinho porque pensavam, vou ter que ir lá no banco, explicar pro gerente o que eu tô fazendo, mostrar meu CNPJ, falar que é um CNPJ que vamos supor, assim, para nossa equipe, vamos supor, para uma pessoa sair de casa, parar, ir ao banco, deixar de trabalhar num período, ou realmente chegar mais tarde por esse motivo, não, é até tal horário. São vários limitadores, né? E isso pra gente, a gente estava querendo simplificar mesmo. Perfeito. E para você, Luísa, como foi, assim, o que te ajudou nesse momento, né? Dessa confusão dos desafios aí, como que fazer tudo digitalmente te ajudou a separar melhor as finanças? Assim? Sim. Para mim foi ali cortar o cordão, né? Porque filho de funcionário tem muito benefício. Então, convencer, assim, falei com minha mãe, eu vou para a conta PJ em outro banco, porque eu esbarro sempre no tempo, assim, né? Tudo para mim é tempo. Vir aqui hoje é um tempo, pegar um trânsito, às vezes eu calculo uma reunião, tudo tempo pra gente aqui, né? É um clichêzão, mas é dinheiro, assim. Então, para mim, eu comecei a esbarrar em várias limitações, às vezes até de saque, assim. Eu tenho muita sazonalidade, foi esse o motivo, assim, principal.
E para eu liberar um limite, às vezes eu preciso fazer um pagamento maior, eu precisava ir à agência, eu precisava disso, eu precisava bater meu dedo lá. Eu falei, gente, não tem como isso, eu preciso, porque se eu vendo 6 vezes mais no fim do ano. Então, em março, tudo bem, você pode até me chamar para um café aí na agência, mas em dezembro, no Natal, eu preciso fazer esse Pix, entendeu? Às vezes eu preciso aprovar alguma coisa. Sendo muito sincera, essa parte é muito organizada na loja hoje em dia, pessoal e físico, pessoal e jurídico, né? Muito bem separado, assim, muito bem dividido, mas que eu acho que eu tenho bons sistemas comigo, sabe? Assim, não só de banco, de tudo, assim. Eu acho que tem que ser fácil, assim. Para mim, até o banco, que às vezes um banco tradicional, existe ali um aplicativo, alguma coisa, mas que não funciona 100% bem. E aí você tem que esbarrar no... Isso, para mim, eu comecei a esbarrar nessas travas, sabe? Eu precisava de uma coisa imediata, eu precisava que fosse num domingo à noite, eu não trabalho só de segunda a sexta. Então, eu precisava estar conectada de fato. Horas, quase, sim, né? sim. Eu precisava dessa flexibilidade com segurança, que eu acho que era importante, né? Perfeito. E aí, extrapolando a parte financeira, a parte do dia a dia, assim, a gente falou muito dos desafios, mas se vocês pudessem dar um exemplo, assim, primeiro começando com a Luísa, assim, um exemplo de um grande perrengue que você passou aí nessa trajetória e que foi um grande aprendizado para você, assim, um exemplo mesmo, que a gente consiga ter de forma mais palpável. Eu sou do mais do digital, assim, né? A gente estava até conversando sobre isso lá fora. Estou muito exposta na internet, minha loja, minha vida está muito ali, né? Eu vendo online, então isso faz muita diferença no online. Em 2018, eu perdi o meu perfil no Instagram da loja com 80 mil seguidores. Então, foi super traumático. Até hoje é um tópico sensível, entendeu? Mas... Gatilho. Sim, dá um gatilho, gente. Esse dá trauma, entendeu? Ai. Mas foi desesperador, porque a loja já tinha 6 anos, né? Então, a loja já era muito conhecida, mas era ali que acontecia. Agora, perder o Instagram hoje já é ruim, mas perder em 2018 era aonde acontecia tudo, né? E perder um perfil grande, assim. Sim. Então, foi bem desafiador. E eu também já tomei uma multinha aí por um erro contábil do início, que também foi bem desesperador. Aquelas multas que o povo fala assim, nossa, quebra a pessoa, eu tomei uma. Não a ponto de quebrar, graças a Deus, mas então, desde então é tudo muito certinho, muito, né, regularizado e tudo mais, porque às vezes a gente faz a coisa na inocência, né? Principalmente nesse início, né? Sim. Tanto que dessa multa eu tive um desconto grande, porque foi provado boa fé. Tipo, eles falam, essa menina não sonegou, gente, é uma menina. O cara da Receita Federal ele olhou pra mim e falou assim, mas você tem um sócio? Eu falo, não, sou só eu, aos prantos. Ele falou assim, não, eles tiraram todas as minhas multas, assim. Então, justamente por isso, assim, porque né, era uma inexperiência ali do início, que eu acho que, como a Camila falou, às vezes por achar que é difícil. As pessoas falam comigo, mas precisa de um CNPJ logo no início? Precisa. O custo é mínimo, precisa, sabe? Você aprende várias coisas, na verdade, né? Você aprende. Dá o mesmo trabalho fazer tudo certo no início ou fazer errado. Porque às vezes o perrengue, né, na frente, depois que você começa a errar, é pior do que errar nesse início. E chega Talvez depois de o anos, início né? é a hora certa de errar, porque você já vai continuando e escalando o seu negócio com a certeza de que a coisa está andando certinho. Sim, né? eu tomei a multa 4 anos depois, e a criada já estava muito maior de um negócio quando era assim na minha casa, sabe? Então, a gente tem que já começar achando que vai ser gigante, sabe? Achando que vai virar a Coca-Cola. Já registra tudo, já faz tudo. Perfeito. E para você, Camila, qual Gente, o maior perrengue do home foi a pandemia. Assim, Verdade, restaurante. segmento restaurante. E não só por isso, a gente abriu em 2019. Na véspera. Então, fechou tudo, lockdown, eu lembro até hoje, foi março de 2020. Sendo que eu tinha acabado de passar pela enchente da Prudente, que a loja ficava lá. Então, assim, sabe quando você fala, isso é um sinal? O que está acontecendo? Só que a pandemia foi um aprendizado para a empresa, por quê? A gente achava que era um bar, né? Então, assim, na teoria eu teria que vender drinks por delivery, né? Tipo assim, sobrevivência, né? Vamos lá, contenção de gastos, sei lá. A gente foi tudo pensando como passar por isso. Não, aí a gente se descobriu o quê? Mais restaurante, a gente conquistou clientes pelo delivery, gente que talvez nunca conheceria a gente, conheceu. E foi muito difícil porque a gente não tinha visão, né? A gente não sabia que ia acabar, a gente não sabia quando ia acabar, a gente não sabia quando ia voltar. E pra gente é muito difícil ficar só no delivery. Sim. Tem gente que vende só delivery. A gente sempre
foi muito focado em serviço, em explicar, em atender, em experiência, em realmente, né, oferecer o que a gente queria oferecer. Uhum. Então, foi muito difícil, mas aí uma coisa muito... que aí a gente não tem como explicar. Pandemia, o tanto de gente que assistiu novelas coreanas, novelas asiáticas... enfim, foi uma coisa inexplicável. Eu acho que até hoje todo mundo está entendendo ainda, para quem sabe um pouquinho, da potência que foi essa onda coreana nas vidas global. Não vou falar nem só brasileira. Verdade. E pra gente, quando o povo olha hoje, fala assim, você já sabia. Não sabia. Uhum. Falar que eu sabia é mentira. Como se você tivesse surfado nessa onda. Eu não sabia. Nosso intuito sempre foi, vamos abrir um outro negócio pra gente ganhar um dinheiro, né? Tipo assim, a essência eu queria... É isso, ganhar um dinheiro. Eu e meus irmãos, a gente queria, né, não trabalhar nas áreas que a gente tinha se formado. E aí foi uma coisa... Então, assim, foi um perrengue que a gente aprendeu a ser mais restaurante, sendo que a gente achava que era mais bar. Também queria. Uhum. E aí, quando passou a pandemia, a gente já tinha aprendido muita coisa. Que é isso, a gente falou, então como é que a gente faz? Tem que contratar mais gente. Então, vamos mudar o cardápio. Então, vamos treinar mais gente. Para voltar cliente presencial, por exemplo, eu convidei, fiz uma parceria, uma consultoria com um chefe de São Paulo que é dono de um restaurante coreano. Porque eu falei, eu sou coreana. Minha família é de origem chinesa. Então, vamos chamar alguém. E ele veio, nos ensinou, passou tudo, realmente passou, né, a sabedoria dele. E a gente falou, então, bora. Mas não vingou de imediato, porque... Teve que ter uma tem um tempo de né? maturação, de realmente entender que as pessoas estão abertas a isso. Então, realmente, em 2020, 2021, 2022, eu consideraria, assim, um período que a gente mais... Teve bem, mas também mais aprendizado. Exatamente. Foi muitas alegrias e muitas ansiedades, assim. Até pela situação que estava, né? Do mundial. Lado de fora, mundial. É mundial. Assim, pandemia, o que acalmava o nosso coração não é só a gente que está vivendo isso. Então, assim, a gente tentava... Todo mundo aprendendo. A gente tentava encarar, isso, né? assim, não é só a gente, não é só a gente. Não é só... Porque eu acho que quando você falou, é só comigo? Eu que fiz isso. Dá uma outra... conotação. Mas tipo isso. Vocês duas falaram um pouco dessa coisa da experiência, de aprender, né? Ouvindo o cliente, aprender com o dia a dia, né? E aqui a gente está exatamente um pouco nesse momento, né? A gente aqui com 2 clientes do Inter, tentando entender como que a gente... quase que um feedback mesmo, de como a gente pode ir evoluindo. E vocês, assim, no dia a dia de vocês? Começando com a Camila, até para emendar um pouco da conversa que você falou da onda coreana, Sim. né? Como que no dia a dia você usa os elementos que o seu cliente traz para você para melhorar, para trazer novos produtos, fazer melhorias ali para o seu negócio? Como a Luísa disse, hoje a gente não pode negar que o digital, o que as pessoas trazem, o que as pessoas veem como referência, o que elas esperam da gente, são inspirações. Então, assim, eu acho que no nosso papel do Homemade isso é muito legal. Acho que vai ser muito legal para o nosso cliente ter isso. Então, vamos ver como é que faz? Então, a gente sempre tem essa ponderação. A gente recebe tudo. A gente tem uma pessoa só para ver a avaliação, né, responder, WhatsApp, enfim, porque a gente quer entender. Às vezes, a gente não consegue por um motivo operacional. Porque eu não sei, eu tenho que trazer alguém. Então, assim... a gente sempre está aberto. E é uma coisa que a gente aprende todos os dias. Eu acho que todo mundo que separa um tempinho para falar com vocês, seja uma reclamação, seja um elogio, seja uma sugestão, é porque ela realmente enxerga aquilo como uma dica, como uma coisa legal, que ela e os amigos vão frequentar, ou que eles têm muita curiosidade e às vezes acham, nossa, acho que todo mundo ia gostar se você trouxesse isso. Então, hoje, eu tenho muito rico, carinho. Né? É muito difícil lidar, porque às vezes a gente não consegue dar atenção suficiente. Sim. Mas tudo é válido. Eu acho que tudo que a gente recebe, a gente tem que trabalhar, tem que ouvir. E isso é muito difícil, porque às vezes a gente não consegue ouvir. Mas eu gosto muito. Às vezes eu peco no sentido de não dar atenção, né? Não dou follow o suficiente. Não, tem que ser eu. Às vezes eu gosto de que eu responda. Por quê? Porque eu acho que às vezes é o que a pessoa quer também ouvir. Por que não pode? Por que você não traz isso? Por que é assim? Aí, se eu consigo separar um tempo e explicar,
é mais legal do que eu só falar, não pode. Uhum. Então, Sim. assim, Aí você tem canais para isso, né? Tem canais, simples. O próprio restaurante, pessoalmente e tal. Mas eu acho que um desafio nessa hora é o operacional engolir a gente. Porque eu acho que essa parte é um pouco mais estratégica. Sim. A gente tem que separar, analisar, conversar mesmo, investimento, né? O que a gente faz e tal. E para você, Luísa, que está no 100% digital, né? Sim. A gente tem uma escuta bem ativa das nossas clientes, assim, meu negócio todo tá aí, né? A gente tem um engajamento absurdo online, justamente por isso, por essa escuta. Então, as pessoas identificam as sugestões delas, a gente dá o feedback. A gente já teve vários programas, assim, o cliente sugeria um produto, se aquele produto a gente lançasse, ele ganhava aquela primeira unidade e tal. Então, a gente tem muita pesquisa, a gente está sempre incentivando. Eu tenho um projeto hoje que eu falo para donos de lojas virtuais e, às vezes, as pessoas falam assim, toda vez que chega um pedido na sua casa, os meus clientes têm totalmente automatizado lá, depois de tantos dias que foi entregue, recebe uma mensagem para avaliar no Google. E as pessoas falam assim, não, mas isso é caro. Gente, é sistema, assim, de R$90 por mês, sabe? Uma coisa fácil de implantar, qualquer loja pode ter. Restaurantes, tem várias formas também da gente conseguir buscar essas avaliações, né? A gente tem uma avaliação muito alta, 4.9 em tudo que a gente está, em 5, assim. Então, porque a gente busca isso. As pessoas falam, seu cliente já é muito engajado, ele já posta, né? Muita gente fala isso comigo, ele já posta, ele já avalia. Eu falo, não, a gente fomenta isso, a gente coloca lá. A gente quer ver quando você receber, posta, que a gente promove isso, né? Nada vem ao acaso, assim, a gente precisa dessa... E também o cliente que só dá feedback e a gente não ouve, também é muito complicado. É claro que não dá para eu fazer tudo, né? Que as pessoas pedem. Tem muitas coisas, por exemplo, coisa com foto. A gente não faz mais nada com foto. A gente já fez em 2014. Hoje em dia, eu sempre dou uma justificativa. A gente não faz tanto, a gente limitou as personalizações. Então, a gente tem um bom jogo de cintura. E eu acho que para todo mundo que entra na minha equipe, eu passo essa importância, sabe? Do cliente ali como o foco da coisa mesmo. Não faz sentido. Tem que ser comercial, tem que ser... né? Eles têm que cair na graça, o cliente está amadurecendo, tá? Não sei o quê. Então, a gente tem que levar em conta. Eu sempre mostro para minha equipe que é importante. Assim, a pessoa... Lá na loja não existe isso de, tipo... Eu sempre falo isso, assim... embala bem lindo que é para uma amiga minha. Não existe essa frase. Porque todos são embalados lindos, né? A gente faz 5.000 planos, a pessoa recebe 1. Então, eu sempre falo, todos é no mesmo padrão. Por isso que tem processos, padrões muito bem definidos, né? Perfeito. Se o Papa chegar para receber uma caixa, vai receber igual a nós. Isso que vocês falaram é muito legal, que no nosso último episódio, a gente falou sobre UX, né? Que veio a Ana Luísa, que é minha colega aqui, que olha a parte de UX no Inter. E a gente falou exatamente isso que vocês trouxeram, assim. Não quer dizer que sempre o cliente vai ter a razão, assim, 100%, né? Mas a gente tem que ter a escuta ativa para entender o que faz sentido para o meu negócio, para o que eu quero para o meu negócio, da minha estratégia, e o que às vezes não faz sentido, eu consigo explicar para o cliente, né? Ou eu consigo trazer de uma forma diferente na minha experiência, para que aquela dor que no final do dia ele está dando uma sugestão, é porque ele tem uma dor. Sim. Que aquela dor possa ser mitigada talvez de outra forma, não da forma como ele imaginou, mas a gente pode dar uma outra solução para ele, né? Então, negócio é muito sobre isso, né? Sobre a gente... Não é que o cliente sempre tem razão, a gente tem que fazer igualzinho o que ele fala, mas que por trás disso tem uma dor. E qual é essa dor e como que eu posso resolver de acordo com a minha estratégia de negócio? Tem duas coisas, assim, que eu sempre falo, que eu gosto de seguir, que é um padrão mesmo, assim. Então, o povo fala de psicologia positiva com criança, né? Você quer escovar dente com a escova azul ou a rosa? Eu falo, gente, cliente é a mesma coisa, assim. A gente conduz. Toda empresa erra, né? Então, acontece um erro lá na loja, eu sempre falo, vamos jogar 2 alternativas. Você prefere que eu te envie outra amanhã ou que eu estorne agora? Eu sempre coloco o ou, porque a pessoa toma a decisão. Eu que estou estipulando quais são as possíveis e eu escuto a dele. Mas muitas vezes o cliente fala assim, eu quero agora aqui um caminhão que chega aqui. Não posso, essa eu não consigo. Não é viável. É a forma gentil da gente resolver um problema. Eu acho que tá aí. E a gente precisa de tão pouco para cativar. Eu até, esse convite hoje, né? A Camila agradeceu no início, eu não agradeci, fiquei tensa. Mas esse convite hoje eu fiquei pensando, eu falei com as meninas, acharam por onde? Foi por Instagram, foi por internet? Falaram, não, como cliente mesmo. Né? Então, eu estou aqui hoje como cliente. Eu falei, isso é muito legal, né? É uma coisa que eu acho que cativa a gente. E tão pouco, né? Assim, não que seja pouco, mas vocês entendem, é uma coisa que marca a gente, assim. Então, eu tenho muito isso com as clientes, de chamar, de fazer iniciativa, de buscar, de estar perto.
e sempre levar isso pro online, né? Então, vamos supor, a Camila vai trazer um grupo para uma experiência XY, não vai morrer ali naquele grupo. Ela vai filmar, ela vai divulgar, ela vai ampliar aquilo e as experiências vão sendo, né, replicáveis ali. Legal, é isso mesmo, assim. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem isso, né? A gente escuta o cliente, a gente tá... No dia a dia, a gente também tem no mundo empresarial as incertezas, né? Sim. A gente acabou de falar da pandemia, né? Lá, tenho certeza que quando você abriu em 2019, nem imaginava que em poucos meses depois você teria um elemento que teria que mudar totalmente a sua forma de trabalhar, né? Sim. E começando com a Luísa, assim, como é que você lida com isso, assim, com essas incertezas? Porque, enquanto empreendedor, eu já fui empreendedor também, então eu sei como é, assim, e no dia seguinte é muito diferente do de hoje, né? Como que você lida com isso, Luísa, assim, no seu dia a dia? Sim, eu brinco com meu marido que todo dia eu falo assim, não, agora tá redondinho, ficou redondo. Aí acontece alguma coisa. Tão redondo nunca fica, né? Já superei, já aceitei, assim. Eu acho que eu, hoje em dia, me organizo muito melhor. Já tomei muita, né, assim, rasteira também. Então, hoje em dia, eu brinco, assim, que para me cancelar e para me falir, tem que lutar muito, sabe? Porque eu realmente sou uma pessoa muito consciente, muito responsável no trabalho. A gente precisa se organizar, não importa o tamanho da sua empresa, né? Eu tenho poucos funcionários, eu tenho 5, 6 funcionários hoje comigo, mas eu tenho muitas pessoas por trás, de fábrica, logística, né? De tudo. O ecossistema, para ele estar redondinho, eu acho que a gente precisa se organizar. Então, eu estou viciada nessa parte de processos, de analisar, de tudo. Para mim, não foi na sorte, pelo contrário. Eu acho que existiu uma oportunidade, um feeling muito bom meu ali no início, mas para mim sempre foi muito no feeling. Então, hoje em dia, eu não faço nada no feeling, assim. Perfeito. Toda a estratégia é muito calculada, né? Já foi a época disso, assim. Então, a gente chegou onde a gente chegou hoje, ok, mas hoje em dia os meus passos são muito bem calculados. Eu tenho uma sazonalidade muito grande, é muito difícil se organizar financeiramente com isso. Exatamente. Porque eu tenho meses de muita entrada e meses de prejuízo mesmo. E a empresa continua existindo. E os meus custos são os mesmos, né? Eu tenho que ter uma operação que aguenta receber 13 toneladas de produto no final do ano, mas que em março, ali, abril, está com 1 tonelada de produto. E isso é muito difícil, eu tenho que ter equipe para tudo isso. Então, eu acho que o meu maior desafio e a forma que eu lido com isso melhor é organizando mesmo, colocando no papel. Não compro uma máquina se eu não sei ali exatamente se aquilo pode entrar no meu fluxo, se aquilo está de acordo com a minha realidade. Porque, às vezes, é isso que eu te falei do sistema, né? As pessoas dizem, isso é um caro. Eu sempre calculo, isso aqui é X reais por mês, mas qual que vai ser o ganho, qual vai ser o benefício? Colocando na ponta do lápis, você vai saber se é caro ou não, né? As pessoas têm muito do aleatório. Essa máquina é cara, mas vai reduzir quanto? Qual vai ser? A gente precisa que vai gerar o resultado que ele vai prover, né? Sim. E para você, Camila? Olha, para restaurante, eu diria que lidar com as incertezas, o que eu falo para a equipe também a gente sempre tem que fazer o nosso melhor, né? Então, independente se a casa está cheia, se a casa está vazia, eu espero que todos ajam da mesma forma, porque a consistência, igual a Luísa falou, traz resultado. Não é da noite para o dia que você consegue conquistar alguém. Não é da noite para o dia que você consegue juntar dinheiro. Então, essa parte financeira, meu irmão, é isso que você falou. Eu não posso comprar uma coisa ali. Por que você está comprando? Quando? Por quê? Para quê? É uso mesmo? Muito uso. Porque eu acho que é isso. Hoje a gente tem que ter consciência de tudo que a gente faz. A gente é responsável, né? A gente é responsável pela empresa. Por mim, é meu ganha-pão. Pelos funcionários. Pelos funcionários. E por tudo que a gente entrega. O cliente também tem direito a receber o nosso melhor. Se eu estou me propondo a trabalhar nisso, por que eu... Né? Então, assim, eu acho que incertezas sempre vão existir. A pandemia está aí para provar que ninguém é de ferro, né? Nenhum segmento está seguro. Perfeito. Só que eu acho que planejamento, com certeza, mas para mim, que é uma coisa muito, né, rotineira, né? Eu sempre falo, gente, dê seu melhor todo dia, que isso a gente realmente recebe de alguma forma, né? Igual você falou, alguém comentou com alguém que foi muito legal, e a gente vai recebendo isso e vai lidando, vai dando motivação também pra gente. E conversar muito. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, porque conheci a Luísa, não conhecia. Tô te conhecendo. A gente tem que trocar. Independente de que segmento a pessoa estiver, ela pode trazer um conhecimento muito legal, que isso vai, às vezes, sanar uma dor que eu tenho, que eu nem sabia.
Então, troca também ajuda muito, que eu acho que ficar sozinho, você fica só lá, sofrendo Tem uma sozinho. rede também que você sofre sabe, sozinho, você acaba achando que só você tá passando por isso. E mas às vezes não vai ser seu sócio, porque eu sempre caio num lugar de falar assim, ainda mais quem não tem sócio, mas até quem tem sócio, às vezes você não quer falar com seu irmão disso. Né? Não, e eu acho que tem um problema de ter sócio, é que, né, nós somos muito diferentes. E às vezes a gente fica sempre rodando no mesmo lugar. Então, igual você falou, você tem certeza disso. Não, eu tenho que debater, eu tenho que tá correto também é bom. Mas às vezes a gente fica só assim e não sai do lugar. Às vezes vem um elemento externo que te fala, nossa, era isso. E a gente estava então, aqui, assim, a gente tenta sempre conversar com muita gente, tenta conversar com, né, os funcionários, e é isso, tentar sempre dar o nosso melhor todos os dias, porque, um dia não deu ruim, mas vamos lá, então amanhã vamos tentar consertar isso. Acho que dá uma, sei lá, acalmada no coração, quando, né, um dia não deu bom e tal. Sim. Perfeito. Gente, a gente está chegando no fim do nosso papo. E para a gente encerrar, eu queria que vocês, cada uma, trouxesse ali um conselho mesmo, assim, né? Para quem está nos ouvindo, está começando a empreender agora, que está nesse desafio, às vezes não encontrou esses caminhos que vocês já encontraram aí, né? Na trajetória de vocês. Começando pela Luísa, assim, o que você daria de dica mesmo, de sugestão aí para um empreendedor que está ouvindo a gente? Nossa, eu acho que não tem receita de bolo, né? É muito difícil, assim, é muito trabalho, todo trabalho é trabalho. Então, às vezes a gente pensa assim, vou trabalhar com uma coisa que eu gosto, fazer meu horário. Tem muito essa parte da ilusão, né? Sim. A gente tem um dia a dia muito cansativo, mas falando da minha experiência, assim, eu sou muito bem recompensada por isso. Então, quando eu falo assim, na época da faculdade eu dormia 3 horas por noite, 4 horas por noite, eu sinto que valeu a pena, assim. Então, se quem está no início, principalmente, se eu pudesse dar um conselho, assim, é que se der certo, vai ser muito bom, vai valer a pena, né? A parte boa vem. Isso. E não desistir, né? Se você acredita no seu produto, se acredita no seu projeto, assim, insista mesmo, se informe, né? Vá atrás de conhecimento, porque o conhecimento, ele é nosso. Se você for para outra área depois, você pode trabalhar com qualquer coisa que o empreendedor dá conta, assim. E, geralmente, são pessoas que são muito ativas, né? Que gostam de trabalhar, não são preguiçosos. Para dar certo, não pode ter preguiça, né? Então, meu conselho seria esse. Insista, não tenha medo e acredita, assim, no seu negócio, acredita no seu potencial. E se vê que não muda, sabe? Faz outra coisa, não tem problema dar errado, não é fracasso nenhum, não é vergonha nenhuma. Tenta novamente. Tenta de novo e bora pro próximo, assim. Ótimo, obrigado, Luísa. Camila, você, qual que... eu também falaria sobre confia no seu instinto. Geralmente, os instintos nos mostram realmente a essência, né? Do que você tem que fazer, do que você tem que agir. Até parar, né? Às vezes você fala assim, será que tem que desistir? Sim, se você pensou nisso, talvez tudo indica que você tem que dar uma pausa e repensar e mudar. Mas a principal, eu diria que é foco no problema. A gente vive lidando com muita cortina de fumaça, assim, sabe? Então, assim, gente, vamos tentar achar a raiz do problema. Sei lá, às vezes você está com um problema achando que é com o cliente. Não, às vezes é você que está com problema, seu produto não está bom. Foca no problema, que aí você não vai ter mais problema com o cliente. Então, assim, sempre tentar fazer caminhos inversos, né? Nunca sempre olhar só assim, superficialmente. Eu acho que quando você foca no problema, você descobre tantas camadas, tantas coisas, igual você falou, processos que podem ser melhorados, coisas que a gente nem está prestando atenção, mas que deveria realmente dar... Tá no seu foco. Tá no seu foco, ter muita atenção, porque aquilo é um gargalo que pode te alavancar, pode te fazer crescer, só que você tá lá, às vezes, sei lá, olhando um negócio aqui. Então, assim, é um exercício muito legal que a gente está tentando aprender, que é foco no problema. Porque senão a gente se perde muito, assim. No novo segmento de restaurante, às vezes a gente fica lá só no operacional, né? E porque a gente é pequeno, frente, né? A gente é pequeno, é isso. A gente gosta de estar também, mas às vezes a gente está fugindo. Então, assim, a dica é, gente, não pode, porque isso vem em algum momento, né? Uma hora você tem que enfrentar, né, esse problema. Isso pode, muito... melhor ser antes do que quando já está irreversível, muitas vezes. Mas eu também concordo com a Luísa. Gente, só vai, é muito legal. Você aprende muito, conhece muita gente. E quando você vê, às vezes você está com uma empresa de 5, 10 anos e sendo muito feliz e tendo uma equipe muito, né, você convive todo dia, tem um carinho, trabalha e recebendo feedbacks legais de cliente que a gente fica muito feliz. Muito legal. Você ia complementar? Não, eu ia falar só que é uma coisa, é muito doido isso, assim, né? As pessoas, a gente fala assim, todo mundo chega, vamos supor, não é o caso, todo mundo entra no Instagram, no restaurante, pergunta o horário disso, pergunta não sei o quê, pergunta as mesmas coisas. Eu falo,
que eles perguntam? Destaca, tá faltando essa informação em algum lugar. Isso. Loja online é muito disso, né? As pessoas, às vezes, têm um segmento de roupa que tem muita troca. Tá faltando alguma informação. A tabela de medidas está ruim. Tudo que tem muita troca, Tem algum o erro tá na motivo gente, disso? às vezes. É. Então, as pessoas falam assim, roupa as pessoas trocam muito. Mas como Por que tá quê, descrito? né? Tem vídeo, tem foto, tá mostrando a modelo veste qual tamanho. Então, tudo que a gente pode dar de informação, acho que pra galera do online, essa é uma dica legal também. Você citou essa questão do problema. Geralmente, a culpa tá no nosso processo, tá na gente mesmo. Exatamente. Legal. Luísa, Camila, muito obrigado pela conversa e pelas dicas super valiosas que vocês trouxeram aqui para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, né? Quase. E lembrar, né, que o Mil Contra está também no YouTube, no nosso canal do Inter, e também em todas as plataformas de streaming. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.